Olá, queridos amigos internautas, a paz do Senhor Jesus para todos os alunos que estão presentes. Nós estamos iniciando a nossa terceira aula do curso de escatologia. Hoje nós vamos falar a respeito da bodas do Cordeiro. É a nossa terceira aula, né? Nosso curso completo são 7 aulas, mas nós vamos estar ministrando 3 aulas e com certeza será de grande aproveito para cada um de nós, né? Então nós hoje vamos estar falando a respeito da boda do Cordeiro, né? E eu gostaria que você que está com a sua Bíblia, você que vai assistir essa aula, pega a sua Bíblia em casa, quando você estiver assistindo essa aula, e medite na palavra do Senhor. Não estamos aqui querendo para afrontar a religião de ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém, mas estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, a respeito desse curso de escatologia. Esse curso de escatologia é da escola de líderes do Brasil, juntamente com a Unicage, onde eu sou professor, né, na Unicage, e também nós ministramos o curso de capelania, juiz de paz, missiologia, obreiro aprovado, e ética cristã e outros cursos mais, né? Então eu gostaria que você orasse por nós. Estamos aqui do estado do Espírito Santo, da Serra, nosso polo é o polo 07. Queremos agradecer ao pastor Alex Martins do Espírito Santo, que é o pastor presidente da Unicage, que está lá no Maranhão. Quero transmitir um abraço para ele e também agradecer a ele pela confiança e o voto que ele tem nos dado para estar fazendo esse trabalho aqui em Serra, estado do Espírito Santo, na grande vitória, e por que não dizer, atingindo todo o estado do Brasil, né? Nós estamos atingindo hoje todo o estado do Brasil, né? E lembrando que o curso de capelania, ele é um curso federal, e juiz de paz também é um curso federal, e também reconhecido. Você pode reconhecer o seu curso pelo MEC, né? Ligue para o nosso telefone 9999-85514. Fora do estado do Espírito Santo, coloca 27, também é o número do nosso WhatsApp. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Nós teremos hoje estudando esta terceira aula, lembrando que o curso de escatologia completo são 7 aulas, tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus, né? Então nós vamos hoje, na segunda aula, nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, uma visão pré-tribulacionista, né? Essa segunda vinda é dividida em 2 fases. A primeira fase, arrebatamento da igreja ou parousia. A segunda fase é a epifaneia, a vinda de Cristo em glória, né? E nessa terceira aula nós vamos falar sobre tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação e o juízo final, né? Antes de nós entrar na nossa aula, querido, eu quero apresentar a vocês, querido, é muito importante, vai estar na porta de vocês um mapa cronológico aí, né? Você já viu ele na primeira aula, né? Então só você pegar a primeira aula você vai ver, querido, né? Então que Deus possa abençoar. Você vai ver aí o arrebatamento da igreja no mapa, né? Então nós estamos, só voltar a folha aí que você vai ver a era da igreja, a dispensação da graça, aguardando o arrebatamento da igreja, querido. Esse período é um período de intervalo, como eu disse, ele é um período que também é conhecido como o período da igreja. E aqui, dá uma olhada aí no mapa, o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontece, que é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a noiva se encontra com o noivo, a noiva é a igreja e Jesus é o noivo. E aí o que é que acontece de agora em diante? A igreja vai às mansões celestiais, na visão pré-tribulacionista, para participar das bodas do Cordeiro, né? Que é o casamento entre a igreja e a noiva de Cristo. Porém, antes que a boda do Cordeiro aconteça, nós temos aqui o tribunal de Cristo, que é o disse, que não é um tribunal de julgamento,
é um tribunal de recompensa, onde Cristo Jesus virá entregar o galardão para todos aqueles que trabalharam com amor, com dedicação à obra de Deus, né? Então, querido, fizeram aqui na terra, rapaz, você vai ter sua recompensa. Após isso acontecer, após o tribunal de Cristo, a igreja entre para a boda do Cordeiro. Enquanto a igreja está vivendo esse momento de alegria, de gozo, de paz, que são a boda do Cordeiro, o que é que está acontecendo na terra? A grande tribulação. Desconsidere. Então, queridos, nós não podemos perder a nossa visão da grande tribulação. Então, a grande tribulação são dois períodos: um período de 3 anos e meio, né? O primeiro dos 3 anos e meio é conhecido como período de falsa paz, onde o anticristo vai enganar as nações, enganar aos reis da terra, os presidentes, para que eles possam obter apoio, e assim ele vai ganhar força política, força no cenário econômico, força militar e também força religiosa, né? Quando isto acontecer, então, após ele conquistar tudo que ele tem para conquistar, logo ele irá se revelar realmente quem é ele, né? Totalmente dominada por Satanás. Então passarão os homens na terra a viver esse segundo período da tribulação, que é a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, onde o anticristo irá oprimir terrivelmente os moradores da face da terra. E então, ao final desses 7 anos, acontece o que? A segunda fase da segunda vinda de Cristo, onde ele vem com os santos, e quando Cristo chega aqui, acontece a batalha do Armagedon, que é onde ele vai destruir o anticristo e o falso profeta, lançando eles no lago de fogo, e também vai julgar as nações. Após o julgamento das nações, então Cristo vai implantar o seu reinado milenar sobre a face da terra, e Satanás ficará preso por 1000 anos. Após os 1000 anos, então acontece, está aqui o Gog e Magog, né? Lá na frente você vai ver. Após o milênio, o Gog e Magog é onde Satanás é solto e sai a enganar ainda. Então ele é lançado no lago de fogo, e o inferno é lançado no lago de fogo, e aqueles que seguiram a Satanás, então acontece também o grande trono branco, onde todos os ímpios de todas as épocas são ressuscitados para passar pelo grande trono branco. Então será lançado no lago de fogo. E a igreja de Cristo, aqueles que temeram a Deus, então viverão eternamente em gozo, em felicidade, em paz, juntamente com Cristo Jesus, na sua glória. Aquilo que João descreve como a nova Jerusalém, estado eterno, onde não há mais choro, onde não há mais planto, onde não há mais dor, porque diz a Bíblia que as primeiras coisas foram passadas, tudo se fez novo. Então estou apresentando para vocês o que nós já tinha passado por esse mapa aí. Está aí na sua apostila, entendeu? Depois você vai auxiliar, pegar bem, né? Tá? Então vamos lá, pessoal, nós vamos para falar sobre o tribunal de Cristo. Pode pegar aí na sua apostila aí. É um assunto muito importante para nós, querido, e que é bíblico. Romanos capítulo 14, versículo 8 a 12. Tem lá um texto que entre as palavras, que diz também que todos
havemos de comparecer antes o tribunal de Cristo. E aí eu volto a lembrar a vocês, queridos, que o tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório, mas é uma banca de premiação aos vencedores. Olhe para cá, irmãos. Olha o que disse a Bíblia: o que planta e rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Paulo escrevendo lá na palavra de Deus. Então nós precisamos observar que o propósito do tribunal de Cristo não é para garantir acesso aos céus. Por quê? Porque os ímpios não participarão desse tribunal. Apenas os justos estarão presentes lá, aqueles que já têm a salvação garantida, porque já fizeram parte do arrebatamento da igreja. Então não é para garantir acesso ao céu. Esse tribunal não será julgado também os pecados das pessoas, que o trabalho realizado para Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então isso aqui, querido, esse versículo que eu estou apresentando, já está deixando bem claro para nós que haverá sim um tribunal, que é chamado Tribunal de Cristo, onde cada um receberá o seu galardão, conforme a sua obra, a obra que nós fizemos para Deus aqui na terra. Agora, como serão os galardões? Olha só, a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 12, que haverá coroa da vida para os que resistirem às tentações e perseguições. Bem-aventurado o varão que sofre as tentações. E a palavra tentação ali, pessoal, no original grego, é a mesma palavrinha para provação. E aí diz o seguinte: porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A Bíblia também fala sobre a coroa incorruptível para os que venceram a maratona do dia a dia. Olha o que diz a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Olha que interessante, querido. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Também a Bíblia fala sobre a coroa de regozijo para os ganhadores de almas. Qual é a nossa esperança? O gozo, ou coroa de glória. Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Então a Bíblia fala sobre a coroa de glória, a coroa de regozijo, melhor dizendo, para aqueles que ganham almas. Vamos continuar aqui, porque a Bíblia também fala sobre a coroa de glória, dados que apacentam o rebanho do Senhor. Apacentar é o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de pronto, nem com ter domínio sobre a herança de Deus. O pastor não pode sentir dono do rebanho, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pastoreia pelo exemplo, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a coroa de glória. A Bíblia também fala sobre a coroa da justiça aos que permanecer até o fim, e Paulo menciona isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora
a coroa da justiça está-me guardada, a qual seu justo juízo me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, alguém pode estar se perguntando: pastor Egrinaldo, então a gente vai encher uma sacola de coroas? Não. A Bíblia está querendo nos mostrar que haverá nesse tribunal recompensa para aqueles que perseverar em servir ao Senhor com fidelidade. Agora, é claro, coroa fala de honra, de engrandecimento. Logo, nós entendemos que Deus irá honrar e engrandecer aqueles que serviram a Ele com fidelidade. Alguém pode estar se perguntando: mas o que será julgado nesse tribunal de Cristo? Será julgado, por exemplo, a nossa conduta cristã. Como é que nós fizemos a obra de Deus? Se nós realmente fomos dedicados, se a nossa conduta cristã foi exemplar. Será julgado também o nosso tratamento mútuo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 10, diz assim: mas tu porque julga o teu irmão, ou tu porque despreza o teu irmão, porque todos deveremos comparecer, ou haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então a Bíblia está deixando bem claro que também será julgado o tratamento mútuo, a forma de como tratamos os nossos irmãos, as nossas obras também. Em Hebreus 6:10, a Bíblia diz que Deus também não é injusto para esquecer da nossa obra, do trabalho da caridade, querido, para com o seu nome, que nós mostramos enquanto servimos a Ele aqui na terra. O nosso tratamento com os pastores, Hebreus 13:17, diz que nós devemos obedecer e nos sujeitar aos nossos pastores, porque eles velam por a nossa alma e é onde dá conta delas a Deus. Também será julgado o uso do nosso tempo, querido. É por isso que Paulo nos adverte em Efésios capítulo 5, versículo 15, 16, ele diz: vede e prudentemente como andais, não como nécios ou louco, mas como sábio, remido o tempo, porque os dias são maus. Então Deus está de olho na maneira de como eu e você estamos vivendo, administrando o tempo para Ele, Claro que numa escatologia mais detalhada, nas aulas de escatologia da escola de líder, você terá acesso a mais conteúdo. Na sua apostila você vai ter mais acesso. Então eu estou explicando aqui de forma mais objetiva para você aqui, Não podemos se estender tanto em um assunto só. Então, querido, nós temos um horário para cumprir. Também temos o assunto das bodas do Cordeiro, após o tribunal de Cristo, o tribunal das recompensas, que muitos dizem também que são cargos que os cristãos vão receber, e os salvos vão receber. No reinado milenar de Cristo, a Bíblia deixa claro que nós reinaremos com Cristo. Então acredita que esses galardões são cargos que nós vamos receber durante o reinado milenar de Cristo. Mas haverá sim recompensas, e após o tribunal de Cristo, o que acontece? Nós entramos para a boda do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a igreja. E a Bíblia fala, pessoal, sobre a celebração das bodas do Cordeiro. Olha o que diz em Apocalipse 19, 5 em diante: alegramos e exultamos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se aprontou, Então, querido, conforme esse texto, Apocalipse 19, 5, nós percebemos nessa expressão que a igreja já se ataviou. Isso mostra que a igreja
uma igreja que já se apresentará alegre com os seus galardões, pronta para comemoração da grande festa no céu. Olha o que diz Lucas 22:30. Jesus diz: para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino. Quando Jesus ministrou a última ceia, ele disse: eu não tornarei a tomar do fruto da vinha. Está lá em Mateus capítulo 26, querido, quando ele institui a ceia do Senhor. Eu não voltarei a tomar do fruto da vinha, até que esteja convosco lá no reino de o meu Pai, ou seja, nas mansões celestiais. E a boda do Cordeiro é essa festa de casamento da igreja e Cristo, união esta que, segundo a Bíblia, nunca se acabará, porque Paulo diz que nós estaremos sempre com o Senhor. Então é válido esclarecer aqui, querido, a vocês que o apóstolo Apocalipse capítulo, ele descrevendo para nós esse tempo que a noiva se apronta, em que a noiva já está vestida, o seu vestido já está branqueado no sangue do Cordeiro, porque Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz o que? Vamos ver, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam. Apocalipse capítulo de número 22, no versículo de número 14. Olha o que está escrito: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possa entrar na cidade pelas portas. Então Apocalipse descreve esse tempo em que a noiva já se aprontou, seu vestido já está todo branqueado, todo pelo sangue do Cordeiro, e ela então se apresenta para esse casamento, cumprindo-se o que Paulo diz lá na carta aos Efésios. Vamos ver o que Paulo diz na carta aos Efésios. Você pode abrir a sua Bíblia onde você está aí, querido, você conhece, né? Lê para você mesmo, né? É ministrado muito nos casamentos, porque fala sobre o papel do homem e da mulher. Ele disse: vós marido, Efésios 5:25, vós marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, olha aí, as vestes brancas aparecendo, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, para apresentar a ele como igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem mancha, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível, né? Esta é a única diferença, querido, do casamento entre Cristo e a igreja, no casamento daqui da terra, porque aqui na terra a noiva, ela se apronta, ela se veste, ela escolhe seu vestido, e o noivo não vê, não pode ver, só vê na hora que ela entra no salão para o casamento. Já no caso de Cristo Jesus, ele mesmo que veste a igreja, ele mesmo é que veste, que apronta a igreja, com veste de justiça, com veste de santidade. Ele, o noivo, é que veste a noiva. Ok, querido? Então vamos mais para frente, né? Nós estamos aguardando esse grande dia, querido. Nós temos também aqui outro assunto muito importante, que é o assunto da grande tribulação, né? Aí vocês vão aí, né? Muitas pessoas questionam: será que tudo isso é literal? Será que tudo isso é simbólico? Será que realmente já estamos vivendo o período da grande tribulação? Ou esse período ainda vai chegar? Como eu disse a vocês, querido, existe a visão pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e existe também a visão
mid ou meso ou tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e a visão pró-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, né? E nós vamos ver aqui, querido, é uma visão pré-tribulacionista. Nesta visão, a igreja não vai estar mais aqui na terra. Quando iniciar-se a grande tribulação, a igreja está no céu, participando das bodas do Cordeiro. E aqui na terra, então, haverão 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, é um período de tribulação, 7 anos, porém 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Por isso, Apocalipse capítulo 13, versículo 5 está escrito: deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E isso confirma o que está em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, né? Só 70 semanas. Vamos ver o que está em Daniel capítulo 9. Abre a sua Bíblia, só acompanhe a leitura comigo, por favor, né, para que você não fique com dúvida, né? Vamos lá, Daniel capítulo de número 9, versículo 24 a 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para esses que segura negações, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Olha só, querido, já está determinado. Esse período será um período para extinguir as transgressões, os pecados da iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, né? Desde a saída de ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, às 70 semanas começa a contagem lá quando da ordem, o rei da Pérsia dá ordem para edificar a cidade de Jerusalém, restaurar os muros da cidade de Jerusalém. O rei Artaxerxes, né, está lá no livro de Neemias, né? Ali começa a contagem das 70 semanas que vem, vai ser contado até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só. Então o texto já está deixando bem claro para mim e para você que é um tempo de angústia, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. O Messias foi tirado, não será mais o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma igualação, e até o fim vai ter guerra. Estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, né? Olha, está falando da grande tribulação. Na metade da semana vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? E sobre as asas virá o Consolador, e o que está determinado será derramado sobre o versículo 27 está deixando bem claro que o período da grande tribulação é o período de uma semana, que é o período de 7 anos, sendo que nesta última semana, para completar a 70ª semana, esta semana é dividida em 2 períodos. A metade da semana ele vai enganar, a outra metade ele vai se revelar uma pessoa terrivelmente mal, um assolador, e isso então acontecerá a opressão, ao mesmo tempo a ira de Deus será derramada sobre o assolador e sobre aqueles que se uniram ao anticristo. Ok, querido?
Que Deus possa continuar nos abençoando. A Bíblia também diz que será também o grande dia da ira de Deus. Olha que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, né? Acompanhe aí, né? Isso é muito importante, querido, você acompanhar a leitura da palavra de Deus. E dizia aos montes, aos vocês: cai sobre nós, escondeis do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Nós temos aí outras referências bíblicas, querido, que fala sobre esse assunto também. Paulo escrevendo também, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, né? Paulo diz que ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Antes virá a apostasia e vai se manifestar o homem do pecado e o filho da perdição. É assim que é chamado na Escritura o homem do pecado, filho da perdição. E iníquo também, ele também é conhecido também como um homem da iniquidade, iníquo, o homem do pecado e filho da perdição, o anticristo. Assim ele é conhecido na Escritura Sagrada. Então a Bíblia fala que nesse último período da grande tribulação acontecerá muitas coisas, muitas catástrofes, muitas misérias. É o derramamento da ira de Deus. Então, o que acontece? Nós temos Apocalipse capítulo 6 em diante, a abertura dos 7 selos. E os selos, eles simbolizam o quê? Tempo de tribulações e de perseguições. Os 4 primeiros selos faz surgir os símbolos, o simbolismo dos cavalos e dos cavaleiros, que nós conhecemos como os 4 cavaleiros de Apocalipse. É muito importante isso aí, querido. Eu quero te convidar para você observar com detalhes, tá? Esse texto comigo, né? Se você puder, abre a sua Bíblia, né? Em Apocalipse capítulo de número 6, faça isso, por favor. Vamos acompanhar para entender melhor. Isso é escatologia. Olha o que diz o versículo 1: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, versículo 1, havendo o cordeiro um dos seus selos, olhei e ouvi dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Presta atenção, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Apesar dessa expressão que tem aqui, querido, esse cavaleiro, nós pré-tribulacionistas, nós entendemos que não é Jesus Cristo. Por quê? Porque esse cavaleiro, ele vem no início da grande tribulação, né? Nesse início desse período de catástrofe, de miséria, né? Já durante a grande tribulação. Mas ele é diferente do cavaleiro descrito em Apocalipse 19. Lá em Apocalipse capítulo 19, a Bíblia diz que o cavaleiro tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã, a sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. A Bíblia diz que lá o seu nome é fiel e verdadeiro, e ele vem montado no cavalo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, diferente desse primeiro cavaleiro branco aí, preste atenção, você que está fazendo escatologia, ele tem um arco, o primeiro cavaleiro, mas o texto não descreve os pré-menores que escreve em Apocalipse 19. Este aqui, ele sai para vencer. Por quê? Porque ele vem para uma missão e ele cumpre a missão. E qual é a missão? A missão não é a missão de Cristo. Presta atenção, querido. A missão aqui é de trazer terror, de trazer guerra, de trazer catástrofe,
esse cavalo branco. E aí, depois, vem o segundo selo, e ele diz no versículo 3: abrindo o segundo selo, vem e vede o animal, e saiu outro cavalo, o vermelho, né? E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Olha só, né? Que coisa terrível, né? Se esse primeiro cavaleiro fosse Cristo, não viria outro depois para tirar a paz da terra, né? Então há uma contradição. Esse aqui vem para tirar a paz da terra, ainda tem um terceiro quarto, né? Vamos ver, de que maneira tirar a paz da terra? Os homens matando uns aos outros. Olha só, que coisa terrível. Então, querido, o primeiro cavaleiro, pessoal, o primeiro cavaleiro, presta atenção, ele representa o anticristo, uma falsa paz, né? O segundo cavaleiro representa a guerra. Esse segundo cavaleiro representa a guerra, como eu disse para vocês, está aí na apostila de vocês. O verdadeiro cavaleiro que representa Cristo está escrito em Apocalipse 19, 11. É só você ler Apocalipse 19, 11. Você vai ver que as características são totalmente diferentes. E ao segundo cavaleiro, ele vem logo seguido ao primeiro, que é o anticristo. Ele vem trazendo guerra, né? Isso aqui está descrevendo como vai ser esse período de tribulação. O anticristo vai ser o assolador. Ele vai fazer os homens matar uns aos outros por meio ao quê? Meio às guerras, vai tirar a paz da terra, vai ser uma matança terrível, nações entre nações, né? Então haverão perseguições religiosas, matanças, guerra entre as nações. Isso está em sintonia com o primeiro selo, pois por onde o anticristo passa, há guerras, há perseguições, há terríveis flagelos contra os seres humanos. O terceiro selo também está aqui, ó. Dá uma olhada aí, Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vede. E olhei, eis um cavalo preto, que estava assentado sobre ele, tinha na mão uma balança, e havia uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifica. Um dinheiro aqui, pessoal, é um denário. Algumas Bíblias vocês vão encontrar um denário. Significa o quê? Um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Está falando sobre a fome. Você vai ter que trabalhar um dia para você comer, para você comprar um prato de comida, né? Sua família vai passar fome, né? Então é isso. Meia medida de trigo, uma medida é melhor, fará de comida suficiente para uma pessoa. Mas preste atenção, querido, a pessoa vai ter que trabalhar o dia inteiro só para ele comer. Não vai dar nem para comprar comida para a família toda. 3 medidas de cevada é comida para uma família por um dia. Então imagine uma pessoa ter que trabalhar 3 dias para ter 3 medidas de cevada e comida para a família comer. Um dia só. Se a fome já está alastrada, já está instalada na face da terra, querido, isso será ainda pior no período da grande tribulação. Já tem muita gente passando fome, querido. Agora imagine esse dia. Então esse selo fala sobre a pobreza econômica que vai atingir todo mundo de modo avassalador, vai atingir o nosso planeta, querido. Depois nós temos o quarto selo. Vamos ao quarto selo, né? Vamos ver, o quarto selo fala sobre a morte em geral, né? O quarto selo, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais. Versículo 7, melhor. Havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vede. E olhei, eis que um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno seguia, e foi ligado o poder para matar a terça parte, melhor, a quarta parte, com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra.
Então observe, querido, aonde a morte vai, o Hades está presente, o inferno está presente, a morte derruba e o inferno reúne. Porém, a morte, nós sabemos que ela tem poder limitado, porque ela é obrigada a servir ao propósito de Deus. Ela só pode ceifar vidas se Deus permitir. E aí, aqui nós temos uma lista aqui de aflições que virão sobre a terra, né? As pessoas morrerão sob espada, morrerão com fome, com peste, e também as feras da terra irão matar os seres humanos, cumprindo-se o que está em Ezequiel capítulo 14. Depois nós temos o que? O quinto selo. Aí já passou o período dos 4 cavaleiros de Apocalipse. Nós vamos falar agora do quinto selo. O que é que acontece no quinto selo? João para de contemplar as coisas que estão acontecendo aqui na terra, ele vai contemplar algo que acontece no céu. Ele viu almas daqueles que foram mortos por causa da sua fé, dos mártires. Eles viram essas almas debaixo do altar de Deus, clamando por justiça, clamando por justiça. Então ele disse que o Senhor falou: olha, aguarde mais um pouco, porque ainda tem outros para chegar. Ou seja, muitas pessoas serão salvas no período da tribulação, da grande tribulação, né? As pessoas que morreram por rejeitar o domínio do anticristo, por amor de Cristo Jesus, querido, né? Aquelas pessoas que não fizeram parte do arrebatamento da igreja, mas elas entenderam que era o cumprimento que está na Escritura, e elas não vão aceitar negar a Jesus, não vão aceitar o sinal da besta, não vai aceitar o domínio do anticristo. Muitas dessas pessoas morrerão, serão mártires. Então eles estarão chegando debaixo do altar de Deus. Por isso que o Senhor disse: as almas que lá estavam, espere, porque no tempo certo será vingado o sangue que foi derramado por vocês. Mas enquanto isso não acontece, vocês aguardem, porque outros ainda vão chegar, né? Depois nós temos o sexto e o sétimo selo, né? Vamos falar aqui, o sexto selo. Esse sexto selo, o sétimo selo, é um período denominado como a ira do Cordeiro, que a terra vai sofrer catástrofe terrível, que você lê, você vai ver, que é preciso que você lê com calma a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, né, para você entender os pormenores. Acontecer catástrofe, como terremoto, outros maremotos, todos os elementos da natureza serão abalados. Então João disse que viu abrir o sétimo selo. Quando ele vê abrir o sétimo selo, há um silêncio no céu por quase meia hora, conforme a descrição bíblica. Esse silêncio se dará porque é chegado a hora de anunciar as 7 trombetas. E aqueles que estão presentes sabem que os 7 selos descreveram coisas terríveis, que trouxeram grande sofrimento aos seres humanos na terra. As 7 trombetas, coisas piores irão ainda acontecer. Porém, por isso haverá um silêncio por quase meia hora, onde todos ficam aguardando a princípios o toque da primeira trombeta. E quando isso acontece, outras catástrofes virão sobre a face da terra. Na escatologia, você estudar futuramente mais completa, você vai ter uma aula específica a respeito desse assunto, das trombetas, das taças e assim por diante. Calamidades ainda virão. E após todo esse período, pastor Ignaldo, o que vai acontecer? O que acontece? A última batalha, a batalha de Gog e Magog.
Ah, pastor Alexandre, é preciso que o senhor mostre, pastor Egrinaldo, aonde é que está isso na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 20, abre aí por favor, capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás não está preso, pessoal, né? O que eu disse, já falei aqui, ele vai estar preso quando acontecer por ocasião do início do milênio, onde Jesus virá jogar as nações, batalhar a batalha do Armagedon, onde ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então ele inicia o milênio. Nesse período, Satanás é preso por 1000 anos, mas ele não está preso, ele está solto, né? Então, muitas vezes nós vemos as pessoas falando, né? Então, olha só, então ele vai ser solto no final do milênio. Ele vai passar esses 1000 anos preso e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E aí tem um nome: Gog, Magog, como areia do mar, para ajuntar batalhas e subir sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e o devorou, e o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde já está a besta, o anticristo, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse texto é importante, porque mostra que não existe a doutrina de aniconsolista, como alguns pregam, alguns adventistas e outros pregam, dizendo que quando as pessoas forem lançadas no lago de fogo, eles deixarão de existir. Não, olha o que diz a Bíblia: serão atormentados para todo sempre. Então não existe esse negócio de morreu, acabou. Não existe, entendeu? Continuar, vai sempre existir, sempre vai ser atormentado. Então dá-se o que? O juízo final, que nós conhecemos também como o grande trono branco. Após o milênio, nós temos aqui o grande trono branco. Veja bem, querido, o julgamento de todos os ímpios de todos os tempos. Acontecerá aquilo que a Bíblia chama de segunda ressurreição, salvação para os que não contaminaram, e claro, condenação para aqueles que foram contaminados com o pecado. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 20, versículo 11: e viu o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E o mar vai dar conta de todos aqueles que havia, a morte e o inferno também, e todos foram julgados segundo as suas obras. A morte e o inferno foi julgado no lago de fogo, foi lançado, melhor, no lago de fogo, e aqueles que não foram achados no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ok, querido? Então eu tenho certeza que a Bíblia, ela é bem clara, categórica. A Bíblia, ela é infalível. Haverá condenação para todos os ímpios no lago de fogo e enxofre. E o que é que vai acontecer? Os que ficaram aqui na terra. Capítulo 21 do Apocalipse: novo céu e nova terra, onde cumprir-se-á aquele hino cristão que diz: céu e terra serão a mesma grei, né? Então, após o juízo final, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem planto, porque todos serão como ele. Ou seja, nós viveremos como ele, no estado de gozo eterno, em um corpo glorificado, em estado de glorificado, e viveremos com ele eternamente. E ninguém é obrigado a crer, né?
mas essa é a realidade e a esperança da igreja, que está pautada aqui nas Escrituras Sagradas, né? Então, querido, você, querido, que está vindo esta aula, participando desta aula, que seja esclarecido para você, né? Essa aula eu vou liberar ela no meu canal, né? Para você assistir. Você vai ler a Bíblia, vai pegar as referências que está na apostila, que eu vou mandar para você, vou deixar lá também para você, entendeu? Faça a sua pesquisa como você deve fazer, mas é muito bom você estar, querido, buscando crescimento espiritual, né? Então, em nome de Jesus Cristo, querido, preste atenção, porque essa apostila nós, como eu disse, não participamos dela toda. Tem muita coisa boa aqui que você vai aprender, mas você vai estar com a Bíblia na mão, para esclarecer melhor, né? Se tiver alguma dúvida, pode ligar para mim, pode mandar uma mensagem para mim, nós vamos estar tirando essa dúvida para você. Mas isso é escatologia, querido, é o que a Bíblia diz para nós, é que eu creio como pastor, é o que eu creio como um capelão, como um juiz de paz, como um professor teológico, é o que eu creio na Bíblia Sagrada, o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Então, muito cuidado, querido, que Deus possa te abençoar poderosamente e que você usa, querido, aleluia, de grande proveito. Se eu não te ver você aqui, ou se você não me vê mais, é porque Jesus arrebatou a igreja e você é candidato, né, a ser arrebatado juntamente conosco, com Cristo Jesus. E para isso, querido, é necessário que você, meu amigo, é necessário que você crê nas Escrituras, que dela terá vida eterna, né? Não creia no que as pessoas muitas vezes pegam uma doutrina isolada, isola a doutrina e coloca para você, querido, e você muitas vezes sai passando por aí. Tem pessoas que têm a doutrina na capa da Bíblia, tem os versículos escritos na capa da Bíblia, todos os versículos isolados, sem texto, sem contexto, entendeu? Mas não, querido, nós precisamos de aprofundar, né? Nós precisamos de estudar a palavra de Deus, nós precisamos de acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, é a única que pode nos libertar, que pode nos salvar. Todos nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, e estamos aguardando a vinda de Cristo. Isso é escatologia. Muitos acontecimentos ainda estão acontecendo e vai acontecer, mas nós, querido, que servimos a Cristo, não vamos ficar para a grande tribulação, né? O Senhor arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Se alguém está te ensinando isso aí, que a igreja vai passar pela grande tribulação, é porque ele não conhece a palavra de Deus. A igreja não passará pela grande tribulação. Na grande tribulação, a igreja estará reinando com Cristo na glória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Então, querido, creia na palavra de Deus, confie na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você tem lido até hoje da palavra de Deus, que você tem visto os pregadores pregar, tem acontecido, né, aí na sua frente, na sua cidade, no país que você está, onde você vai estar assistindo esta aula, você está vendo que está cumprindo o que foi escrito na Bíblia Sagrada. Alguns outros livros que foi escrito, mas muitas vezes até algumas profecias que nós vemos aí, de alguns que se diz profeta, que escreveram que Jesus voltava tal tempo, e nunca aconteceu. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não fica por aí falando, querido, e dando previsão de quando Jesus vai voltar. Eu só sei de uma coisa, querido, que a Bíblia diz que quando a figueira começar a brotar, que eu e você ficamos de olho, querido, porque Cristo muito breve estará voltando.
Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo essa aula. Compartilhe por mais pessoas. Acesse nosso canal no YouTube, Pastor Ignaldo Jesus Santos. Compartilhe a aula inteiramente grátis. E a apostila também vai estar lá para você também. Que você queira abaixar a apostila, é totalmente grátis. Eu quero que você aprenda em nome de Jesus. Aprenda em nome de Jesus. Pastor, eu quero certificado de escatologia. Ligue para mim, né, pelo meu telefone 27 99 99 8 5514. Pastor, eu quero fazer o curso de capelania reconhecido pelo MEC. Ligue para mim também. Eu quero fazer o curso de juiz de paz, pastor. Ligue para mim também. Nós estamos prontos a te atender. Pastor, eu quero fazer o curso de escatologia. Ligue para mim também. Pastor, eu quero fazer o curso de psicologia. Ligue também, que nós temos. Pastor, eu quero fazer o curso de obreiro aprovado. Eu quero ser um obreiro, quero ter conhecimento. Ligue para mim também, que nós temos para você, para estar te oferecendo. Pastor, eu quero fazer o curso de teologia. Ligue para mim, que eu vou te inscrever direto na nossa escola da Unicage, para você estar fazendo o curso de teologia, em nome de Cristo Jesus. Então aqui nós estamos encerrando, né, esse seminário escatológico. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus, e que vocês possam pegar com aproveito esses 3 dias de aula que nós damos aqui, querido, né? Como eu disse, são 7 aulas de escatologia. Nós passamos aqui, pegamos aqui alguns pontos e damos para vocês. É aí que Deus possa abrir a mente de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus, e que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Que cada um de vocês, querido, ao ouvir esta mensagem, não endureça o teu coração, creia em Deus, né? E o Senhor disse que Ele foi preparar lugar para mim e para você, querido. Então creia que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Peço oração ao meu favor, ao favor do meu ministério, Assembleia de Deus Ministério Fonte de Água Viva, em nome de Cristo Jesus. Estamos vivendo momentos caóticos na face da terra, mas não podemos perder a nossa esperança, que um dia iremos encontrar com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Assim eu agradeço a todos, agradeço vocês que estão aqui presentes, e agradeço também os demais que vão estar inscritos, que vou estar enviando também a aula para vocês. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Amém, irmãos? Vamos dar um amém forte aí? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Essa aula nós estamos dando ela aqui também, presencial também para os alunos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e ore por nós, pelo Polo 07 aqui do Estado do Espírito Santo. Um abraço para todos, em nome de Cristo Jesus.